a nossa vida ela é baseada através de escolhas que devemos tomar. Decisões que devemos tomar através de escolhas sobre o qual nós, no decorrer de nossas vidas, acabamos obtendo. E devemos então compreender que as escolhas vão fazer toda a diferença sobre as decisões que iremos tomar, com as escolhas que vão vir sobre nossas vidas. Amados, as escolhas elas são muito importantes. As escolhas é um dos fatores mais importantes que podemos tomar em toda a nossa existência, em toda a nossa vida, pois ela vai trazer a formação de quem nós vamos ser, daquilo que queremos alcançar, vai trazer a formação da nossa casa, da nossa família, os nossos planos, o nosso rompimento em fé vai se basear nas nossas escolhas, nas nossas decisões, né? E isso é muito importante, porque o casamento daquele que está pronto, ou deseja se casar, ele deve saber que ele deve tomar uma boa decisão, uma boa escolha. A vida daquele que quer mudar de profissão ou alcançar algo na sua vida profissional deve se basear através de escolhas, boas escolhas. O teu futuro, os teus projetos de vida devem se basear em boas escolhas. Então veja que como é importante entendermos e compreendermos acerca das escolhas que tomamos nas nossas vidas e das decisões sobre qual devemos tomar. Que seja uma decisão baseada na vontade de Deus, que seja uma decisão formada na palavra de Deus, que seja algo que nos traga um firmamento, um posicionamento, e não viemos tomar escolhas sobre qual muitas vezes baseamos nos nossos próprios princípios, nos nossos próprios eleitos, na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo, que não seja escolhas tomadas diante das nossas próprias vontades, porque muitas vezes escolhemos coisas sobre qual vai saciar o desejo do nosso coração, mas esquecemos de perguntar para o Senhor qual a vontade dEle para nossas vidas, qual o desejo que vem do coração de Deus para a nossa vida, qual o projeto, o propósito de Deus para a nossa vida. Nós estamos num ano onde devemos romper em fé, alcançar níveis mais altos na presença do Senhor, alcançar o sobrenatural do Senhor, onde vai se basear em escolhas que devemos tomar. Decisões que virão através de escolha, sobre qual eu e você vamos tomar nesse ano de 2026. Você quer ter sucesso na tua vida profissional? Você quer ter sucesso na tua vida familiar? Você quer ter uma família abençoada, filhos abençoados dentro da vontade de Deus, no propósito de Deus? Você quer alcançar algo que vai trazer um firmamento, um posicionamento, que vai resgatar valores, princípios dentro da sua casa, do seu lar? Então começa a tomar escolhas baseada na vontade de Deus, baseada na palavra do Senhor. Nós poderíamos passar aqui uma boa parte desse tempo falando sobre escolhas que se finda na palavra de Deus, mas eu creio que o Espírito do Senhor vai firmar no seu coração um propósito tal sobre o qual você vai começar a compreender e vai tomar essas escolhas baseadas dentro da vontade de Deus. Porque se nós fugirmos daquilo sobre o qual a palavra de Deus nos ensina, nos orienta e nos instrui, se nós não caminharmos segundo a orientação da palavra de Deus, vamos tomar posicionamento, vamos tomar as escolhas, vamos fazer escolhas sobre o qual vai nos levar ao fracasso. Vamos fazer escolhas sobre o qual muitas vezes lá na frente vamos olhar para trás e ver que se perdemos em algum ponto da vida e começar a questionar a Deus acerca da vida que estamos levando. Mas esquecemos que muitas vezes foram escolhas erradas, decisões que tomamos, que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Diga assim comigo, eu preciso. Mais forte, diga assim, eu preciso. Fazer escolhas. Tomar posicionamento. Que se firma na vontade de Deus e na sua palavra. Amados, quando nós entendemos e compreendemos isso, passamos então a desfrutar do grande banquete que o Senhor tem preparado para nós. Começamos a desfrutar dos propósitos que colocamos e o Senhor os coloca no nosso coração. Começamos a experimentar algo novo. 2026, algo novo vai brotar na sua vida, algo novo vai brotar no seu coração, algo novo virá sobre o seu casamento, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida conjugal, sobre a sua vida familiar, algo novo você vai experimentar. Se assim você compreender e entender que as suas escolhas devem ser firmadas na vontade de Deus. E vemos várias histórias, vemos vários personagens bíblicos, vemos várias situações sobre o qual homens e mulheres tomaram as escolhas, que se perderam, que levaram ao fracasso, que levaram à destruição, que levaram à perdição, que levaram ao afastamento de Deus, que levaram a situações sobre as quais se sentiram inseguros e perdidos, porque não tomaram
as suas escolhas segundo a vontade do Senhor. E no livro de Esdras, capítulo 1, a palavra de Deus nos ensina algo muito profundo ao nosso coração. Esdras 1, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus nesta noite: Então os chefes das famílias das tribos de Judá e Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todas as pessoas animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Feche seus olhos por algum segundo. Pai querido, Deus amado, Deus poderoso e maravilhoso, Deus de graça e Deus de poder, sobre o qual move nosso coração, através de situações sobre o qual devemos tomar escolhas e nos lançar em sua presença, para que possamos tomar posicionamento firmado em tua palavra. Te pedimos nessa noite, ó Pai, que viemos ter uma revelação, viemos ouvir a sua voz, viemos, ó Pai, neste momento, ó Deus, através do ministrante, ou sem que o ministrante venha mencionar, mas que o Senhor possa mencionar aos corações, ó Deus, do seu povo, da sua igreja. Que palavra seja o firmamento, que a tua presença seja o mover ao coração. Ó Pai, que as nossas escolhas venham a ser baseadas em Ti, ó Deus. Fala conosco nessa noite, que a palavra seja uma palavra transformadora, uma palavra rema, uma palavra onde seja um divisor de águas, onde vai mover, ó Pai, onde vai nos romper em fé nesse ano de 2026. E que possamos caminhar segundo a sua vontade, segundo a descrição da sua palavra, segundo a revelação, ó Deus, segundo a promessa que liberaste em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, essa passagem de Esdras, ela na verdade, o livro de Esdras é uma continuação do livro de Crônicas. E ele descreve a volta de alguns israelitas que estavam cativos na Babilônia, que estavam escravos já há muito tempo. A palavra de Deus diz que o rei Nabucodonosor havia levado, o povo de Judá como escravos na Babilônia, e ali permaneceram cerca de 70 anos. Foram 70 anos de escravidão, 70 anos sendo escravo, 70 anos o povo ali sofrendo uma aflição do cativeiro. E depois desse meio tempo, depois desse tempo, Círio, que é o rei da Pérsia, então faz um decreto sobre o qual o povo teria a liberdade novamente e poderiam retornar para suas casas e reconstruir o templo que havia sido derrubado. E essa passagem nos dá um parecer muito bem a respeito de posicionamento, porque quando ela menciona a respeito desse povo, ela nos traz algo muito importante para o nosso coração, que a vida é passiva de escolhas. Diga-se comigo, a vida é passiva de escolhas. E as escolhas que tomamos, ela vai nos levar a decisões sobre qual preciso estar firmadas. É necessário que sejam firmadas na vontade de Deus, porque quando nossas decisões não estão de acordo com a vontade de Deus, vamos se perder. Vamos sofrer as consequências de uma má escolha, vamos sofrer as consequências de um posicionamento errado, de uma decisão errada, sobre a qual muitas vezes vai trazer sofrimento para a nossa vida e para a nossa casa, para os nossos familiares, para os nossos. E a palavra de Deus nos traz uma revelação muito forte acerca desta passagem, onde menciona que não todo o povo de Israel, não todo o povo que estava sendo mantido cativo, mas alguns, a palavra de Deus diz, alguns desse povo voltaram para as suas casas, voltaram a reconstruir o templo que havia sido derrubado. Não todo o povo. Judá estava destruído, o templo estava derrubado, e agora eles receberam uma oportunidade. Eis que uma oportunidade é lhes dado, eis que uma oportunidade de voltar para as suas casas é lhe dada. Agora eles podem retornar para suas casas, agora eles podem reconstruir o templo que havia sido derrubado, mas nem todo o povo volta para os seus lares, porque a vida é passiva de escolhas, porque nós devemos tomar escolhas na nossa vida, porque nós escolhemos aquilo que queremos fazer, nós escolhemos aquilo, a vida que queremos tomar, nós escolhemos o casamento que queremos ter, nós escolhemos a profissão que queremos ter, nós escolhemos toda a nossa vida, a trajetória que devemos tomar. Amados, nós sempre temos oportunidade na vida de escolher algo, mesmo quando muitas vezes nos contraria ou não está de acordo com a nossa vontade, mas nós podemos escolher. E as nossas escolhas,
quando nós se baseia nos próprios deleitos, princípios, desejos, vontades, aí nós passamos a enfrentar as consequências daquelas escolhas sobre qual está sendo colocada diante da situação que estamos vivendo. E aqui conta a história de um povo que estava cerca de 70 anos sendo mantido cativo, aprisionados, sendo escravo. E agora o direito de uma escolha é lhe colocado em sua vida. Eles poderiam escolher se continuassem em Babilônia, ou pudessem escolher em retornar para suas casas e reconstruir o templo que havia sido derrubado. A Bíblia nos ensina algo muito profundo, que decisões importantes, elas exigem sabedoria. Meus irmãos, no levantar de manhã cedo, você não precisa ter muita sabedoria para, quando abrir os seus olhos, decidir se quer permanecer na cama por mais um tempo ou continuar dormindo. Existem decisões que simplesmente tomamos em nossas vidas. Existem decisões que simplesmente nós fazemos com naturalidade. Simplesmente nós faz acontecer. Mas a palavra de Deus nos diz e nos orienta, nos ensina que existem decisões que é necessário ter sabedoria. Nós não podemos tomar de qualquer jeito. Nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós não podemos decidir de qualquer jeito. Nós não devemos fazer acontecer de qualquer jeito. Mas devemos analisar, pensar, refletir, consultar ao Senhor, consultar a palavra, viver na palavra, para que possamos tomar decisões baseadas na vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que essas decisões com sabedoria é necessário muitas vezes paciência, é necessário muitas vezes que haja um tempo de oração, é necessário muitas vezes, ou quase sempre, ou na verdade, sempre que haja discernimento espiritual. Porque, meus irmãos, você já parou para pensar se nós cristãos, nós filhos de Deus, homens e mulheres, sob qual clama, acredita e crê na palavra do Senhor, não tiver discernimento espiritual? Quando nós não temos discernimento espiritual, nós não conseguimos ver nada além daquilo que nossos olhos possam ver. O discernimento espiritual nos faz ver além da realidade. Diga assim comigo: discernimento espiritual nos leva a ver além da realidade, além daquilo que nossos olhos podem alcançar. Porque simplesmente nós vamos tomar nossas teses, nossos posicionamentos naquilo que estamos vendo. Não vamos conseguir ver manifestar de Deus, não vamos conseguir ver a presença do inimigo agindo, não vamos conseguir ver as situações que ocorrem através de erros, porque nós estamos com os nossos olhos enfaixados, não conseguimos ter um entendimento, uma compreensão acerca daquilo que está acontecendo. Por isso que a palavra de Deus nos diz que aquele que não tem, peça a Deus sabedoria, que Ele vai dar à vontade sobre a minha e sobre a sua vida. Ele vai derramar sobre a sua vida, porque é necessário, em algumas situações na nossa vida, que devemos ter sabedoria, é necessário ter sabedoria. A questão é que muitas vezes não temos sabedoria, agimos segundo o desejo do nosso coração, a nossa vontade, e sofremos as consequências de escolhas erradas, porque não buscamos sabedoria no Senhor, porque não pedimos discernimento espiritual, não pedimos sabedoria, não buscamos em oração, não buscamos em conhecimento, não buscamos em tempo de conhecimento através da leitura da palavra. E como isso é importante, eis aqui um povo sobre o qual sofreu as consequências de uma má escolha, porque começaram a se esquecer da promessa de Deus. Depois de 70 anos, uma oportunidade é lhes dada, eles podem retornar para suas casas, para seus lares, reconstruir o templo que havia sido derrubado, mas a palavra de Deus diz que nem todos voltaram, nem todos regressaram, alguns permaneceram na Babilônia. E quando nós entendemos, quando nós percebemos que a escolha é algo muito importante, sobre o qual devemos tomar, então buscamos sabedoria, através da revelação da palavra, pois ela que vai direcionar a minha vida, vai direcionar as nossas vidas. E muitas vezes nós não conseguimos perceber, ou demoramos de perceber o propósito de Deus em nossas vidas, porque nós temos um coração tão distante da vontade de Deus.
Quantas vezes não conseguimos entender ou perceber o propósito de Deus nas situações sobre as quais estamos passando, porque nós estamos tão distante da vontade do Senhor, estamos tão distante da revelação da palavra, estamos tão distante do desejo que o Senhor tem para nossas vidas, por seu propósito que tem para nós. Meus irmãos, às vezes nós questionamos acerca das situações que vivemos e passamos, começamos a murmurar e reclamar, e começamos a muitas vezes perguntar para Deus o porquê da tal situação, sem procurar entender porque estamos passando por tal situação. E aí está a importância de ter discernimento espiritual, sabedoria, buscar revelação na palavra, na vontade de Deus. Existem situações sobre as quais não vai ser fácil em nossas vidas. Existem problemas sobre os quais vamos enfrentar no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal. Existem situações sobre as quais vamos enfrentar na trajetória da nossa vida. Mas é necessário ter discernimento espiritual. Porque vamos entender que algumas situações vai ter um curso natural. Estamos passando e vai ser um momento sobre o qual vamos passar. Mas vai passar. Existem situações sobre as quais vai permanecer um pouco mais de tempo, mas talvez Deus quer revelar algo profundo ao seu coração, ou Deus quer te levar em alguma situação sobre a qual Ele possa manifestar algo no coração de alguém, ou Ele quer criar algo ali diante daquela situação, daquele momento, para que Ele possa fazer a vontade dEle acontecer. E às vezes nós ali, murmurando, reclamando, questionando a Deus, porque de tantas situações que vivemos, que não está de acordo com as nossas próprias vontades, porque aliás, muitas vezes nós começamos a viver nossa própria vontade. É tudo voltado ao eu, tudo voltado ao desejo do nosso coração. E o que Deus tem para mim? E qual a vontade de Deus nessa situação? O que Deus quer para a minha vida? E devemos então entender isso, porque quando nós distanciamos o nosso coração da vontade de Deus, não vamos conseguir ter a sensibilidade de compreender o que Deus quer fazer em cada situação. Não vamos conseguir ter a sensibilidade de entender e compreender o que Deus quer fazer em cada momento que estamos passando. Não vamos conseguir ter a sensibilidade do Espírito Santo de ser direcionado em cada história, em cada projeto, em cada situação que estamos vivendo. E a palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Diz a palavra de Deus: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A palavra de Deus aqui nos dá uma direção sobre nós colocarmos todo o nosso coração, todo o nosso desejo, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades, toda a nossa vida na presença do Senhor. Confiar no Senhor de todo o coração é entender que as coisas podem estar boas ou podem estar ruins, mas eu vou viver a sua vontade. Confiar no Senhor de todo o coração é entender que, independente da trajetória que estamos tomando ou vivenciando, vamos viver as promessas de Deus. E as promessas de Deus devem ser vividas. As promessas de Deus, elas não devem ser esquecidas. E aqui eu volto para o texto que lemos, porque havia uma promessa para o povo de Judá, havia uma promessa para o povo de Deus, havia uma promessa para aquele povo sobre o qual viveu 70 anos em cativo, 70 anos sendo aprisionado, 70 anos na Babilônia, e agora uma oportunidade é dada, mas parte desse povo se esqueceu da promessa que havia recebido. Quantas promessas Deus tem dado para mim e para você, que muitas vezes nós se esquecemos, não lembramos mais, ou começamos a viver novas situações sobre o qual aquelas promessas que Deus derramou sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, não tem o mesmo peso de quando foi lançada. O que leva a essas promessas a ser esquecidas? Aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz que muitos têm apoiado no seu próprio entendimento. Muitos têm colocado a sua confiança no seu próprio entendimento. Muitos têm colocado seus projetos, seus sonhos no seu próprio entendimento. Têm caminhado segundo a sua vontade. Caminhar no próprio entendimento é fazer as coisas segundo a própria força, na força do braço, no desejo do coração.
no anseio próprio, no ego, na satisfação própria, em seu próprio entendimento. Devemos confiar no Senhor, devemos colocar a nossa vida na presença de Deus, devemos andar, caminhar segundo a vontade do Senhor. Não devemos nos esquecer da promessa de Deus, não devemos nos esquecer de sua vontade, não devemos deixar com que a palavra de Deus caia em esquecimento em nossas vidas. Muitos têm se perdido, muitos têm se afastado do propósito de Deus, da vontade dEle, porque têm caminhado segundo a vontade do coração, e não têm colocado o seu coração na vontade de Deus. Foram 70 anos de escravidão, foram 70 anos sofrendo o cativeiro, foram 70 anos aprisionados, e agora uma oportunidade é oferecida ao povo de Israel. Agora uma oportunidade é oferecida para eles poderem retornar para suas casas. Agora uma oportunidade é colocada para aquele povo, onde não somente retornariam para seus lares, para suas casas, mas reconstruía o templo que foi derrubado. Porém, boa parte permaneceu na Babilônia. O que nós temos feito na nossa vida? O que nós temos escolhido para a nossa casa, para nossos familiares? Que decisões temos tomado, que estamos escolhendo permanecer na Babilônia, do que viver a vontade de Deus? O que nós temos escolhido para o nosso casamento, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida ministerial? O que nós temos escolhido? Estar na vontade de Deus ou estar na segurança da Babilônia? O que nós temos escolhido para a nossa vida dentro do propósito de Deus? Temos escolhido viver a vontade de Deus ou a satisfação própria? Eis aqui uma questão sobre a qual nos ensina muito a respeito da importância de tomarmos posições, pois muitas pessoas têm se mantido aprisionadas em suas escolhas, muitas pessoas têm se mantido aprisionadas em suas decisões, e mesmo quando têm a oportunidade de serem livres, quando têm a oportunidade de se libertarem, continuam sendo aprisionadas. Quantas pessoas que você conhece que já recebeu de repente uma oportunidade de se livrar dos vícios, mas escolheu permanecer no vício? Quantas pessoas teve a oportunidade de escolher mudar a trajetória do seu casamento, mas escolheu viver aquela trajetória? Quantas pessoas teve de repente a escolha de mudar a história da sua vida, mas permaneceu dentro daquela história de calamidade, de tristeza, de angústia? Quantas pessoas de repente teve um momento, a oportunidade de transformar a sua vida, mas escolheu viver em Babilônia? Meus irmãos, de repente, nesta noite nós podemos olhar para dentro de nós mesmos e ver que muitas vezes agimos dessa forma. Muitas vezes tivemos a oportunidade de escolher voltar para dentro da vontade de Deus, viver a vontade de Deus, viver os propósitos de Deus, mas escolhemos viver em Babilônia. Muitas vezes, de repente, tivemos a oportunidade de transformar a nossa vida, de transformar o nosso casamento, de transformar a nossa vida espiritual, de transformar a nossa história, mas escolhemos viver a nossa vontade. Porque talvez existem situações sobre qual não foi curada, não fomos libertos, não foi transformada. Situações sobre qual está enraizada em nosso coração. E aqui podemos citar uma questão, uma combinação de valores acerca disso. Desejos próprios, prazeres, vontades, apegos, decisões que se baseiam nos nossos próprios ego, nossa própria vontade. E quando nós não nos libertarmos de situações sobre qual devemos liberar, jogar para fora, se desprender, vamos continuar aprisionados em nossa própria vontade. E nossas escolhas vão se basear na nossa vontade. Porque ainda há aquele apego, porque ainda há aquela satisfação própria, há aquele desejo carnal, há aquela vontade que brada em meu coração, que não está de acordo com a vontade de Deus.
Quando o nosso coração é um coração corrompido, um coração endurecido, aí se torna difícil, se torna impossível você ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Um coração endurecido, um coração corrompido, ele não consegue ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Eu lhe digo nesta noite, por que há tantos divórcios? Por que há tantas brigas? Por que há tantas intrigas, tantas inimizades? Por que há tantas situações sobre qual está corrompendo o coração? Porque ainda há muitas pessoas vivendo em momento de ira, vivendo em momento de angústia, vivendo oprimidas pelo pecado. Porque há muitas pessoas aprisionadas na insensibilidade do Espírito Santo. Enquanto nós não deixar com que nosso coração seja curado, nós vamos tomar posicionamento errado. O que revela através de uma situação é aquilo que já estava no seu coração. Muitas pessoas praticam erros sobre o qual muitas vezes são questionadas. Foi um momento de ira, foi um momento de raiva, um momento sem pensar. Mas porque muitas vezes isso já estava enraizada no seu coração. E precisa ser liberto, precisa tirar essas situações. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo, pois é Ele quem vai nos direcionar, é Ele quem vai mover nosso coração, é Ele quem vai nos direcionar no momento sobre o qual vamos sentir aflito, sobre o qual vamos sentir perdido. A direção vai vir de Deus, através do Espírito Santo, sobre o qual move em nosso interior, move em nossos corações. A cultura babilônica já estava enraizada no coração desse povo. A cultura babilônica já estava enraizada no coração do povo de Israel. E por isso que eles não conseguiam ver a promessa de Deus se cumprindo. Não conseguiam ver a promessa de Deus sendo colocada naquele instante, naquele momento. O propósito de Deus e a palavra de cumprimento naquele momento estava sendo colocado. A palavra de Deus estava se cumprindo. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero dizer para você que de repente existe coisas na sua vida, existe palavra sobre o qual foi mencionada que ainda não se cumpriu na sua vida. Palavras de salvação, de cura e de restauração. Palavras sobre o qual vai mover na sua casa, na sua vida, em seus familiares. De repente ainda não se cumpriu. Mas se você quer ver, vivenciar e não perder esse momento, não saia da presença de Deus. Não deixa a cultura do mundo enraizar em seu coração, porque senão você não vai ver. Senão você vai escolher estar na Babilônia, ficar na Babilônia. Muitas vezes escolhemos a permanência em Babilônia porque nós não conseguimos ver que a promessa de Deus está se cumprindo. Agora a promessa estava se cumprindo, agora a vontade de Deus estava sendo colocada. Agora ele estava tendo a oportunidade de voltar e regressar para seus lares. Agora estava tendo a oportunidade de reconstruir o templo que havia sido derrubado. Mas a Babilônia estava enraizada em seus corações. Penetrou. Eles não conseguiam mais ver a promessa se cumprindo naquele momento, pois muitos ali já estavam com as suas vidas adaptadas na Babilônia. Muitos ali já obtiveram posições dentro da sociedade babilônica. Muitos ali já conseguiram construir estabilidades e até mesmo riqueza em Babilônia. Amados, isso acontece com muitas pessoas que se afastam da presença de Deus. Sabe o que acontece? E de repente você muitas vezes questiona, mas aquele lá era um homem de Deus, uma mulher de Deus, está tão distante da presença do Senhor. É que de repente já criaram raízes na Babilônia, criaram raízes fora da presença de Deus, e agora voltar e agora regressar, exige um esforço, decisão, e não consegue voltar, porque as suas vidas estão estabilizadas já em situações erradas, em situações que declinam ao pecado, porque agora já tem a vida construída em base errada, porque agora já tem um casamento construído numa situação errada, porque agora os seus projetos já foram construídos em situações erradas. E quando nós construímos, quando nós estabilizamos, quando nós colocamos nossos projetos, nossos sonhos em situações erradas,
Agora tem que haver uma renúncia. E talvez eles não querem renunciar, não estão dispostos a renunciar, porque vai doer. Porque é necessário ter uma decisão, uma escolha que vai bradar, mudar toda a nossa história, toda a nossa vida. Agora voltar implicaria num trabalho árduo. Agora voltar vai ter que passar por dificuldade, por situações precárias. Agora para o povo de Israel voltar para os lares, voltar para casa, eles certamente iriam passar por situações precárias, por dificuldade. E muitos já tinham ali uma vida estabilizada na Babilônia. Largar tudo, deixar tudo de lado. Por que muitos não querem largar a vida de pecado? Largar o erro que constituíram? Porque já construíram uma base sólida diante de um erro sobre o qual vai implicar uma decisão agora, sobre o qual vai ter que enfrentar muitas vezes dificuldade. Largar a comodidade, largar bens, largar prazeres. E para isso é necessário renunciar. Será que estamos dispostos a renunciar? Muitos preferiram ali estar na segurança do cativeiro, continuar na Babilônia, do que estar dentro do plano de Deus e ter que enfrentar uma difícil tarefa. Largar a segurança do cativeiro e enfrentar agora uma difícil tarefa. Será que estamos dispostos a largar a segurança do cativeiro para começar a viver os planos de Deus em nossa vida? Porque isso vai implicar muitas vezes em dificuldade, vai implicar muitas vezes em passar por situações difíceis, em até ser rejeitado, desprezado, menosprezado. Muitas vezes vai passar por situações sobre o qual vamos ser rejeitados, até pelos nossos. Será que estamos dispostos a sair da Babilônia e viver os planos de Deus? Isaías 66:9 diz assim, não causarei dor sem permitir que nasça algo novo, diz o Senhor. Não causarei dor sem permitir que nasça algo novo. Muitas vezes precisamos passar por dor e sofrimento para chegar ao propósito de Deus. Muitas vezes vamos passar por dor e sofrimento para que o propósito de Deus se cumpra em nossas vidas. Exemplo, uma mulher gestante. Uma mulher gestante, qual o propósito de uma mulher gestante? Qual que é o propósito? Dar à luz, obter uma vida, à espera de um filho. Esse é o propósito de uma gestante. Que depois de 9 meses pode ali surgir uma criança, para que nasça uma criança. Esse é o propósito. Mas em meio a esse propósito, existem muitas situações, onde a mulher certamente vai passar por náuseas, onde vai ter inchaço em seu corpo, onde vai passar por algumas dores, algumas situações difíceis. E quando chegar a hora do parto, na maioria das vezes, eu não posso dizer isso com toda a propriedade do mundo, porque eu nunca passei por essa experiência, e nunca vou passar, mas tenho conhecimento de uma esposa que passou por 2 vezes. Muitos de nós temos essa experiência. E na hora do parto nem sempre é agradável. Existem dores, e dores constantes, e dores muitas vezes que diz que é uma dor terrível. Sim ou não, mulheres? Não? Sim, as mulheres dizem sim. E os homens, sim ou não? Os homens não sabem. Sabe sim, né? Vivenciaram. Eu participei eu tenho 2 filhos, mas de um filho eu participei com a minha esposa. Eu pude ver, não pude sentir, mas pude ver, como muitas vezes não é fácil. Existe um propósito para que se cumpra uma promessa, para que nasça um filho, para que nasça e venha ali uma criança sobre a qual nós esperamos durante 9 meses. Existe um propósito de gravidez, sobre o qual a mulher muitas vezes vai passar por náuseas, dores. Muitas vezes ela vai preferir ficar em casa deitada, porque não está bem, não está agradável. Muitas vezes vai estar ali sentindo uma indisposição. É o propósito de uma gravidez, para que se cumpre uma promessa. E nós precisamos assim crer, acreditar que o propósito de Deus jamais vai se perder em meio às dificuldades.
Na verdade, a verdadeira fé, ela não ignora a dificuldade. Muitas pessoas pensam que ter fé é não passar por dificuldade. Não, a verdadeira fé, ela não ignora a dificuldade, mas ela lança fora todo o medo. Quando nós vivemos essa fé em Deus, nós não vamos ignorar que temos que passar por dificuldade, vamos passar por adversidade, vamos passar por problemas, vamos enfrentar situações adversas em nossas vidas. Muitas vezes vamos enfrentar muitas dificuldades, muitos problemas. Então ela não deve ser ignorada. A verdadeira fé não vai fazer com que você ignore a dificuldade que deve ser enfrentada, mas ela vai lançar fora todo o medo. Você vai crer que o Senhor vai estar contigo, que o Senhor vai te fortalecer, que o Senhor vai abençoar, que o Espírito Santo vai conduzir, que a presença de Deus vai estar contigo. É essa fé que devemos ter. Deus, Ele permite situações em nossas vidas para que haja crescimento e fortalecimento. Às vezes vamos enfrentar situações que é necessário passar, mas você não está só, você não está sozinho, você não está sozinha, minha irmã, meu irmão. A presença de Deus nos conduz, a presença de Deus nos leva, a presença de Deus nos direciona. 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, nos ensina algo muito profundo. Diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de passar por alguma coisa, pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa capacidade humana vem do Senhor. Nossa capacidade de pensar, de fazer, de decidir, de escolher, não vem de nós mesmos, vem do Senhor. E por isso que precisamos viver a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Por isso que podemos e devemos vivenciar constantemente a vontade de Deus, porque lá no Provérbios 16, versículo 9, diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Então o coração do homem, ele pode planejar, nós podemos ter projeto, nós podemos e devemos planejar. Devemos planejar o nosso casamento, devemos planejar a nossa vida profissional, devemos planejar o ano de 2026, que seja um ano onde vamos romper em fé. Isso é propósito, isso é projeto, isso é planejamento. Nós devemos e temos que planejar. Eu tenho tantas coisas que estou enfrentando na minha vida, então planeja, vencer todas, devemos planejar. Mas o versículo nos ensina que o coração do homem ele pode planejar o seu caminho, nós devemos ser assim, mas é o Senhor quem dirige seus passos. Seja guiado pela presença do Espírito, seja guiado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, e assim podemos alcançar o sobrenatural de Deus. No livro de Juízes, ali não havia reis, ali os juízes comandavam, e a palavra de Deus diz que não havia reis, e ali o povo começou a viver então um período de inconstância, ora estavam na presença de Deus, ora estavam longe da presença de Deus, ora estavam na vontade de Deus, ora estavam distante da vontade de Deus, ora estavam experimentando algo profundo e grande em suas vidas, ora estavam sofrendo as consequências de uma má escolha. Juízes 21, 25 diz assim, cada um fazia aquilo que lhe parecia o que era certo. E isso aqui é a chave de entendermos e compreendermos o que ele estava vivendo. Quando nós fazemos aquilo que parece certo aos nossos olhos, aí nós vamos viver uma inconstância. Às vezes vamos acertar em escolha, mas que levará a lugar nenhum. E às vezes vamos sofrer as consequências de uma má escolha. Porque a única escolha que vai nos levar a um propósito é aquela que está firmada na palavra de Deus. E o povo estava vivendo essa escolha, essa inconstância. Ora estavam bem. Sabe quando a vida parece que agora vai ter um desenvolvimento, crescimento? Sabe aquele momento da vida que você fala assim, agora vai dar certo. Agora as coisas estão acontecendo. Agora parece que meu casamento ingressou. Agora parece que minha vida profissional começou a dar certo. Agora estou tendo desenvolvimento, agora estou tendo crescimento, agora fui promovido, agora os meus projetos estão acontecendo. Agora vai. Sabe aquele momento que você decide, agora está desenrolando tudo, agora está acontecendo? De repente quando você vê, chega a um certo ponto que despenca tudo. Eu lhe pergunto para você, Deus erra? Sim ou não? Deus, Ele permite, assim, Deus, eu quero que você fale com todo o seu coração.
Você acha que Deus ia permitir manifestar algo no seu coração? Fale para você mesmo. Manifestar algo no seu coração. E de repente, só para brincar com você, ia retirar daí. Você acha que Deus é homem de fazer situações que parece, eu não sei nem o termo usar, mas brincadeira de pessoas que não têm uma estrutura mental? É simplesmente por brincar, sabe aquele negócio, vou brincar, vou dar, vou tirar. Isso é coisa do diabo, né? Querer brincar, né? Vou brincar com ele. Vou soltar um pouquinho a corda, deixar ele mais longe, daí eu puxo a corda. Isso é coisa do diabo. É que às vezes nós achamos que, quando começamos a ter coisas em nossas vidas, a acrescentar e as coisas acontecerem, começamos que legal, que bacana está acontecendo, agora tenho um bom emprego, um bom salário, agora estou tendo oportunidade na minha vida, agora estou alcançando muitos projetos, muitos sonhos sendo alcançados. Mas o que nós devemos entender é, Senhor, é de acordo com a sua vontade? Porque às vezes nós estamos lançando ali a nossa vontade. E eu quero que você entenda algo aqui. Não que nós não vamos passar por dificuldade, não que nós não vamos mais enfrentar a adversidade. E às vezes acontece momentos em nossas vidas que Deus permite para que haja crescimento e maturidade, desenvolvimento em nossa vida. Então existem situações sobre as quais muitas vezes vamos aí estar a empresa crescendo, e situações sobre as quais você vai ver e vai despencar. Isso existe? Existe. Mas existe uma diferença de você viver a vontade própria e a vontade de Deus. Quando nós vivemos a vontade de Deus, nós não somos surpreendidos acerca daquilo que irá acontecer. O problema é que muitas vezes nós vivemos a própria vontade e colocamos a nossa vontade em tudo que queremos. E aí começamos a viver segundo o povo estava vivendo aqui, altos e baixos. Eles faziam, aqui está dizendo assim no texto, cada um fazia aquilo que lhe parecia o que era certo. Com isso o povo começou a viver o quê? Um declínio em suas vidas. Um declínio cada vez mais baixo. Porque eles começaram a ter escolhas erradas, posicionamento errado, porque não estava de acordo com a vontade de Deus. Um declínio cada vez você vai descendo mais, cada vez você vai caindo mais, cada vez mais vai tendo mais dificuldade de sair do buraco, até chegar no fundo do poço, onde a tua vida já não tem mais jeito. Daí aí que entra divórcio, aí que entra a separação, aí que entra dificuldades nos projetos, vontade de matar, insônia e várias outras coisas aí sobre qual é atingida através das dificuldades que você tem enfrentado. Por quê? Começou a viver um declínio através de escolhas erradas. Não basearam suas escolhas na vontade de Deus, né? A palavra de Deus nos ensina e nos orienta acerca da nossa escolha. A palavra de Deus nos dá direção acerca das decisões que devemos tomar. É a palavra de Deus que vai nos orientar acerca daquilo que devemos fazer. E por isso que devemos colocar toda a nossa vida dentro do propósito de Deus. Colocar toda a nossa vida dentro da vontade do Senhor. E para que isso possa ocorrer, nós devemos entender que não devemos se esquecer da promessa do Senhor. Não devemos nos esquecer da onde Deus nos tirou. Não devemos nos esquecer daquele que morreu e ressuscitou, daquele que pagou um preço na cruz por nossas vidas. Não devemos nos esquecer nos tempos de dificuldade que vivemos e aonde Deus nos colocou. Não devemos nos esquecer da promessa de Deus, da palavra sobre a qual Deus nos direciona em nossas vidas. Não devemos nos esquecer do nosso Criador, do nosso Salvador. Não devemos nos esquecer da promessa de Deus. Que possamos permanecer na vontade de Deus. Que possamos permanecer na vontade de Deus e colocar todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, todas as nossas decisões que possam ser baseadas na vontade de Deus. Cada vez que eu irei tomar uma decisão, que eu possa olhar para o alto e pedir para que Deus manifeste no meu coração o seu desejo, a sua vontade. Cada vez que eu irei praticar algo, que eu possa antes refletir e pensar se está de acordo com a vontade de Deus. Que todas as áreas da minha vida venham estar firmada, findada, posicionada no propósito do Senhor. Que nós possamos viver uma vida dentro do propósito de Deus. E eu tenho certeza que esse ano de 2026
vai ser um romper, um romper, um romper na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, nos seus projetos, em seus sonhos, na vida de seus filhos, na vida da sua família. Você vai experimentar algo profundo. Eu tenho certeza que a promessa de Deus não falha. Diga comigo, a promessa de Deus não falha. A promessa de Deus não falha. E quando nós entendemos que a promessa de Deus não falha, nós não começamos a viver mais a nossa vontade. Para que eu vou viver a minha vontade? Eu posso falhar como homem. Nós podemos falhar como homem, mas Deus não falha. Deus não falha. 2026, rompendo em fé. Para que eu rompa em fé é necessário. Receba no coração de vocês, no nome de Jesus, e possa se cumprir assim, todos os desejos que vocês têm colocado diante da promessa de Deus, diante da vontade de Deus, vocês possam experimentar nesse ano de 2026. Seja um ano de rompimento em todas as áreas da vida de vocês. Manifeste essa fé que não é posicionada em deleites próprios, em vontade própria, é manifestada na presença do Senhor, no nome de Jesus.